Passamos agora, então, ao próximo painel desta tarde, cujo tema é Biometria, Tecnologia Consagrada e Novas Aplicações. E para compor este painel, nós convidamos o chefe da Divisão de Identificação Criminal e diretor substituto do Instituto Nacional de Identificação, senhor Erismar Paixão Ribeiro da Silva. Também o investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, senhor Evandro Assis. O secretário de Estado da Justiça e Cidadania do Paraná, senhor Santim Roveda. E convidamos também o presidente da ANEC no Brasil, senhor José Renato de Melo Gonçalves, ele a quem passamos neste momento a palavra para que faça, então, a condução deste painel, como dissemos, biometria, tecnologia consagrada e novas aplicações. Senhor José Renato. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou José Renato, um prazer estar aqui com vocês. Acho que tem sido realmente um evento muito proveitoso. Eu sou relativamente novo nesse mundo, mas tenho aprendido muito aqui com todos vocês, né, nesses últimos praticamente 2 anos que tenho tido essa imersão aqui dentro desse mundo de biometria, né, que realmente é fascinante. Né. Queria cumprimentar o Erismar, Evandro, Santim, agradecer a presença de vocês. E acho que a gente viu muita coisa aqui, né? Acho que a importância de ter um documento único nacional, a importância e acho que o tema desse painel é muito pertinente, né? Quais são as novas aplicações, até onde a gente vai conseguir usar realmente a biometria para trazer benefícios para a sociedade, né? Para trazer serviços públicos, para evitar fraudes, e o quanto que isso vai impactar positivamente no nosso dia a dia, né? No governo, em termos de economia, de orçamentos. Acho que tem muito assunto aqui, acho que é um painel que a gente pode ficar aqui muito tempo, mas quero começar aqui com o Erismar, né? E a pergunta que eu quero fazer a todos eles é, primeiramente, pedir para que vocês possam dar um overview, dar um geral do como a biometria tem sido importante para vocês no dia a dia, no trabalho de vocês, e como isso está inserido, então, né, no trabalho de vocês, e como tem trazido benefícios para o cidadão. Erismar, você pode começar, por favor. Boa tarde a todos presentes. Saúdo o doutor Santim, doutor José Renato e o doutor Evandro, a qual é uma honra poder dividir o palco com os senhores. Primeiramente, quero agradecer ao organizador Célio Ribeiro pela organização desse evento e especialmente pelas afetuosas palavras proferidas em relação ao Instituto Nacional de Identificação e também aos institutos dos estados. Concordo com a argumentação dele, proferida anteriormente, a respeito do papel importante dos institutos de identificação do país, e, sobretudo, dos profissionais, dos especialistas. Estava há pouco tempo conversando com o Evandro a respeito da importância de evento dessa natureza. Essa participação de especialistas, a parceria público-privada, é um cenário fértil para produtivas discussões, para a apresentação de propostas inovadoras, de sorte a proporcionarmos uma sociedade realmente justa e solidária. Vindo para cá, me bateu a lembrança de um tema estudado em Direito Digital, cunhado pelo economista Klaus Schwab, no Fórum Econômico Mundial, em que, em 2015, ele
denominou que estava iniciando a quarta revolução industrial. E o que chama a atenção nessa quarta revolução industrial que ele comentava é que seria um caminho sem volta. E hoje a gente percebe que realmente é um caminho sem volta. Hoje a gente está atento à questão da inteligência artificial, da computação quântica, da neotecnologia, dos veículos autônomos, da inteligência, da internet das coisas, entre outras inovações tecnológicas. E realmente a gente percebe que é um caminho sem volta. Da mesma forma que eu acredito que essa implementação da carteira de identidade nacional é um caminho sem volta. Pelas palestras até então presenciadas e pelo comprometimento dos atores que hoje fazem parte com uma forma muito mais efetiva, eu acredito que, felizmente, agora é um caminho sem volta. Tentarei ser breve, até mesmo eu estava explicando isso para o doutor José, porque o tema é tão interessante que dá vontade de ficar horas falando aqui. Mas como a gente está falando a respeito de cidadania e a gente acredita realmente que a parte biométrica faz parte dessa carteira de identidade nacional, eu acredito que essa ferramenta aqui é de suma importância para os especialistas. A solução EIBS. E aí, analisando, né, quando eu entrei agora ali aqui no cenário, eu percebi na cadeira preta um tema, cidadania. É o mesmo tema, objeto da nomenclatura do evento. Então, nada mais justo de começarmos com a filósofa Hannah, a qual é uma das maiores defensoras dos direitos e liberdades individuais. E aqui eu não vou ler toda a fala dela, apenas apenas uma parte. A cidadania é o direito a ter direitos. Eu acho que isso coaduna com o propósito que estamos aqui. É justamente dar dignidade, trazer visibilidade aos invisíveis sociais, poder proporcionar as garantias fundamentais àquelas pessoas excluídas por ausência da administração pública proativa. Na data de ontem, assistindo a palestra, eu vi que foi um tema bastante comentado, a questão do ciclo e da importância da impressão digital no ciclo da vida, desde o início até o final. Ou seja, do início, do nascimento até a morte. E realmente, tem razão aos colegas que comentaram a respeito disso. O nascimento, novamente estava conversando com o doutor Evandro, que em breve falará a respeito do assunto, mas é um dever estatal, está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 10º, inciso 2º, se não me engano, a determinação estatal justamente de fazer a identificação do neonato ou do recém-nascido. Quanto ao outro extremo, a morte, também todos sabem que para liberar um corpo do IML precisamos do laudo papiloscópico. Então, realmente, de um extremo ao outro, a utilização da impressão digital. Só que eu vou elencar durante esse ciclo a importância da impressão digital. Quanto à questão da identidade civil, isso é notório. Eu acho que foi muito comentado aqui a respeito da importância dessa identidade nacional, para trazer aqueles invisíveis, para proporcionar algo que está escrito tanto na nossa Constituição quanto nos tratados internacionais nos quais o Brasil é signatário. Então, quanto à questão da identidade, eu acredito que, como eu falei, é um caminho sem volta, e em breve daremos a dignidade a todos os cidadãos do país. Quanto a outro papel em que a identificação humana também é crucial é a questão dos desaparecidos. Recentemente teve um evento, Mobilização Nacional dos Desaparecidos, capitaneada pelo Ministério da Justiça. E a impressão digital também busca descobrir, identificar esses desaparecidos.
Uma outra frente, que a impressão digital é de suma importância, é para descobrir se aquele pretenso candidato a uma vaga na universidade pública é realmente ele que está fazendo a prova do Enem. A impressão consegue detectar isso. E uma outra situação, que eu não vou elencar todas, que são inúmeras, mas uma que me chama a atenção, que é um tema a qual eu gosto muito, é a respeito do cadastramento da população carcerária. Recentemente, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo o estado de coisas inconstitucional do nosso sistema prisional. E aí eu falo com tranquilidade, porque recentemente, o ano passado, para ser mais franco, implementamos um projeto piloto lá no Espírito Santo, na audiência de custódia. E esse evento é de suma importância, a gente saber quem são os nossos presos. É uma forma de evitar erro judicial, outras inconsistências. Comentávamos lá ali fora a respeito de pessoas cumprindo pena em nome de outrem. E o que o Estado tem que buscar é justamente fazer com que aquele que cometeu determinado fato criminoso, com observância do devido processo penal, um devido processo penal justo, proporcionado pela ampla defesa e contraditório, ele cumpra a pena aplicada pelo magistrado, nem mais nem menos. E que ele seja garantidor daqueles princípios que norteiam a Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal. Então, a impressão digital também consegue detectar e proporcionar isso. A gente sabe do avanço tecnológico, mas não posso esquecer e deixar alheio a necessidade do especialista. No Instituto Nacional de Identificação tem um estudo em que a gente demonstra a necessidade desse especialista, porque o sistema não faz tudo sozinho. E até um risco. Então, precisamos desse especialista. E como eu falei, que esse é um ambiente propício justamente para a gente discutir e apresentar ideias, um dos meus motivos aqui é justamente a gente proporcionar e mostrar uma ideia, que a impressão digital é um dos elementos de segurança para a implementação dessa carteira de identidade nacional. Ela tem que estar envolvida. Como eu disse, é um dos elementos de segurança. Um dos. Queremos o CPF e queremos outros elementos de segurança, porque a gente quer dar um documento fidedigno para a população, que evite fraude, que realmente cumpra o seu dever, que é justamente trazer cidadania, evitar desvios públicos, porque esses desvios públicos podem ser transformados em benefícios para a população através de uma assistência na saúde, na segurança, na educação, principalmente. Então, diante dessa proposta, eu acredito, e aí é uma humilde opinião, que a solução dessa carteira de identidade ficará muito mais produtiva e muito mais segura se houver uma integração entre os institutos de identificação e o Banco Nacional. Piauí parece que ele está batendo recorde na impressão, na expedição de carteira de identidade. Mas eu acredito que seria muito mais confiável se um requerente solicitar sua carteira lá no Piauí, o especialista em papiloscopia, perito, eu não sei qual é a nomenclatura utilizada lá, ele fizesse essa pesquisa biométrica nesse Banco Nacional e voltasse com a informação que aquela biometria é única. E aí ele pudesse realmente entregar aquela carteira para aquele cidadão. Dessa maneira, eu acredito sim que a gente vai combater fraudes, a gente vai evitar duplicidade de carteira de identidade. De forma estanque, eu não consigo, perdoe-me a franqueza, posso estar equivocado, mas eu não consigo ver uma solução. Eu não consigo ver e analisar que a gente vai solucionar o problema de uma identidade nacional única se não houver um meio seguro. E, como eu falei anteriormente, um dos meios seguros. Todos os elementos de segurança é bem-vindo.
mas acredito que se houver essa integração entre os estados e o Instituto Nacional de Identificação, poderemos dar a confiabilidade esperada de um documento como esse. E aí sim, eu acredito que atenderá ao propósito das normas que regem a Carteira de Identidade Nacional e, sobretudo, aqueles propósitos que muitas vezes foram questionados aqui. Cidadania, o exercício, as garantias fundamentais esculpidas na nossa Constituição e nos tratados internacionais. Não sou da área de TI, deixarei o doutor José Renato responsável pela explicação se há ou não essa viabilidade, essa possibilidade justamente dessa integração. Eu acredito que sim. Fundamentado na fala do Klaus Schwab, entendeu? A quarta revolução industrial, acredito que já estamos andando para a quinta ou até sexta. Eu acredito na possibilidade dessa situação. Estou vendo que meu tempo já está expirando. Quero finalizar a minha fala trazendo emprestado um comentário da professora Flávia Piovesan, uma das maiores referências em direitos humanos nesse país, a qual tenho a honra de dizer que eu sou aluno dela. E nas discussões justamente a respeito da ADPF 347, além de outros temas como teoria do viés cognitivo e teoria do comportamento econômico, ela, no seu brilhantismo, ele é peculiar, me disse que no Estado democrático de direito, a segurança pública é uma das primeiras instituições a salvaguardar os direitos humanos. Obrigado a todos. Obrigado, Elismar. Realmente fantástica apresentação. Aí conseguiu, acho que, dar um panorama geral de como a gente pode usar a identificação digital em diversos caminhos, né, dentro da sociedade, dentro da vida de um cidadão. Você mencionou a questão das normas internacionais, né? A ONU tem, dentro de uma das suas diretrizes, que 100% das pessoas tenham uma identificação até 2030. E, pelo que a gente realmente tem visto, tem escutado, o governo tem se dedicado aqui para que a gente consiga, aqui no Brasil, ter isso, inclusive antes, né, desse prazo de 2030. Eu acho que a gente está no caminho certo. Você mencionou exemplos, né, de biometria na área de educação, né, no Enem, como combater fraudes no Enem, mencionou na população carcerária, mencionou também na questão dos recém-nascidos, que é um tema que a gente vai abordar aqui também bastante na nossa conversa agora. Sobre a questão da unificação do banco de dados, Elismar, que você comentou, realmente é totalmente possível. Nós temos aqui, eu acho que isso vai passar pelo que a gente escutou um pouco aqui no painel passado, no que você trouxe também no início do seu discurso, que é essa parceria público-privada, né? Eu acho que isso é fundamental. Aqui a gente tem uma série de empresas de tecnologia de ponta, né, juntas, muitas vezes concorrentes, mas que a gente está junto aqui nesse momento, colaborando para um bem maior, né? Lá na frente vai ter a concorrência, mas como é que a gente pode realmente traçar um caminho que traga um benefício real para a sociedade, que a gente consiga cumprir essas metas, consiga diminuir fraudes, como a gente mencionou. Então, acho que essa parceria, né, ela vai além de empresas que são concorrentes, além de entidades, órgãos de governo que eventualmente têm algum tipo de conflito. Acho que a gente realmente tem que se unir em prol de um bem maior. Nós temos casos aqui de um país vizinho, inclusive a pessoa palestrou aqui ontem, em que o governo tem realmente uma base única de biometria. E, inclusive, o governo ele rentabiliza isso, né? Então, vende isso, a pessoa vai abrir uma conta num banco, né? Ela acessa realmente essa base de dados para ver se realmente
é aquela pessoa. Né? Isso a gente realmente só consegue ter com uma base de dados única, como você bem mencionou, Elismar. Então, muito obrigado aí pela primeira explicação. E aí eu queria passar a palavra para o Santinho, para aquele doutor Santinho que pudesse falar um pouquinho da experiência dele no Paraná, e como é que a biometria tem ajudado no dia a dia de vocês lá do governo. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Depois do almoço não é fácil, né? Boa tarde! Ótima tarde para cada um de vocês. Primeiro, falar da minha alegria de estar aqui falando sobre cidadania e também dar uma boa notícia e já aproveitar e fazer um convite para cada um de vocês que tem relação com o tema, que está trabalhando com o tema cidadã e cidadão brasileiro, que existe um fórum, né, nacional dos secretários da Justiça que trata quase que especificamente de direitos humanos, foco na população carcerária e no sistema carcerário. Nós estamos conversando com os secretários que têm na pasta dos estados a cidadania, para que a gente forme um fórum para discussão de temas da cidadania. E que a primeira reunião online, para a gente tratar desses assuntos, organizar estatuto e formar o fórum, vai ser no próximo dia 16 de outubro. E o primeiro fórum, que vocês todos serão convidados, vai ocorrer em Foz do Iguaçu no ano que vem, com temas específicos, com painéis, onde tenho certeza que nós estaremos lá juntos, buscando mais cidadania para o nosso Brasil. E cidadania envolve tudo, né? Quando a gente coloca a palavra, a gente está falando de se alimentar, de dar oportunidade para que todos tenham um teto, para que as pessoas tenham respeito, para que tenham seus direitos preservados, como é o direito de todo ser humano ali que está no ECA, o direito desde que nasce ser identificado. E hoje o Paraná foi convidado para fazer parte desse painel. Eu, Santinho Roveda, secretário da Justiça e Cidadania, que com muito orgulho e entusiasmo, né, faço parte lá do governo Ratinho Júnior, um governo que vem se destacando bastante por várias ações, dentre elas a diminuição da desigualdade. O estado que mais cresceu em 2023, crescemos 7,8%. Se o Paraná fosse um país, estaria entre os top 3 planetário de crescimento, à frente da China, à frente da Índia. Então, isso não aconteceu de graça, aconteceu por um plano estratégico bem fundamentado de ações na educação, onde o Paraná também é o primeiro lugar, novamente, no IDEB. Já fomos o 7º lá atrás, quando nós assumimos o governo, subimos para 6º, 5º, 4º, 3º, 2º, e hoje o Paraná é primeiro lugar, com foco na educação, merenda escolar de excelente qualidade. Muitos alunos que vão até para a escola vão para comer bem, não tem como aprender sem se alimentar, não tem como brincar e ser feliz sem ter a barriga cheia, a gente sabe disso. Isso também é cidadania, num estado que é o estado que mais atrai imigrantes. Pouco se fala em imigração no Brasil ainda, embora seja o assunto mais debatido na eleição americana, aqui em cima, né, que é um dos centros do planeta. O Paraná atrai muito venezuelano, haitiano, pessoas que estão ajudando o Paraná a crescer. E a minha vinda hoje é para orgulhosamente afirmar que o Paraná, saindo na frente também nesse quesito, com um modelo inicial aí, no Hospital do Trabalhador, lá no Portão, em Curitiba, a gente iniciou a coleta biométrica dos recém-nascidos, neonatal. Então, a mãe, junto com o seu filho, sua filha, saem da sala de parto. Eu presenciei isso, é muito emocionante. São encaminhados por uma sala, onde a gente tem ali um equipamento que faz a coleta daquele ser pequeno, né, recém-saído do útero materno, de um outro planeta, bem-vindo, né, à sociedade, já fazendo um protocolo inicial para a sua vida, mãe e filha, onde é a primeira experiência de cidadania
que o Paraná está dando, e a gente quer também inspirar todos os estados, quer inspirar o Brasil, quer inspirar outros continentes, o mundo inteiro, para que a gente tenha essa espetacular atitude, para que a gente consiga conquistas importantes, como não ter mais troca de bebê na maternidade, coisas que são arcaicas, são do século passado, são de 100 anos atrás. Não pode mais acontecer roubo de bebê em maternidade. Ajudaria muito e vai ajudar nesses próximos anos seguintes a esse projeto tráfico de pessoas, crianças sendo passadas de maneira muito fácil aí pelas fronteiras dos nossos países, e vejo que essa atitude é tão importante que convido vocês para a expansão desse programa agora, depois de 2 anos, como protótipo ali, e quase 50 mil recém-nascidos cadastrados, para que a gente expanda isso para mais 80 novas maternidades no estado do Paraná, no dia 8 de outubro, com a presença do governador, com a presença da empresa que é a Infante ID, que é dos meus amigos aí do Israel e da Thaís. Cada dia mais admiro essas pessoas, né? 2 paranaenses empreendedores que estão demonstrando que não é só um negócio, são também patrocinadores aqui do evento, mas é uma missão de vida para ajudar e fazer a diferença na vida de muita gente. Então, hoje é um bebê recém-nascido. Amanhã é a Maria, a Joana, a Fernanda, o Paulo, que vão ter a sua vida aí dando continuidade, porque não vão se perder, desaparecer, ou ter um sequestro e anos depois nunca mais ser identificados. São atitudes que realmente modificam a sociedade e que merecem ser expandidas. Falando em cidadania também, a gente quer saber qual é o fim, né? O fim é principalmente porque a gente acha aqui, né? Todo mundo aquecido, num ambiente agradável, pessoas que têm um conhecimento, um nível intelectual, que todo mundo tem identificação, todo mundo tem identidade. A gente tem no Paraná o programa Paraná em Ação, que nesse ano nós já fizemos aí, de maneira itinerante, quase 15 mil identidades, da nova identidade nacional, e a gente percebe que pessoas ainda não têm essa identificação e têm problemas gravíssimos, como, por exemplo, conseguir um emprego, como, por exemplo, conseguir colocar seu filho, sua filha, numa vaga em creche, numa escola, como, por exemplo, da entrada num posto de saúde, numa UPA. Então, só o que nós todos aqui queremos, e a biometria faz parte dessa situação, é que as pessoas tenham oportunidade. Falei agora há pouco que o Paraná vem crescendo num ritmo aí muito poderoso, né? Se tornou o maior estado do sul do Brasil, passou, segundo o último censo, o Rio Grande do Sul. Então, hoje o Paraná é o estado que mais atrai pessoas realmente pelo tanto de oportunidade que tem, e nós nos tornamos da 5ª, 4ª economia. A gente não quer deixar ninguém de fora. A gente não quer excluir ninguém. A gente quer dar oportunidade para todo mundo. E isso é inclusão. Inclusão não é ideologia política de esquerda nem de direita. Inclusão é você se colocar no lugar do outro e querer que ele tenha as mesmas possibilidades que você. É você admirar o outro que vai bem e fazer com que outras pessoas também tenham essa oportunidade de seguir um caminho de sucesso. A gente está conseguindo isso junto. Eu queria falar também desse mundo novo, digital, afirmar até para vocês uma experiência que a gente teve, que eu tive, né? Que foi, até testei recentemente, o Apple Vision. E a gente fala bastante como vai ser o mundo de amanhã, com a inteligência artificial, perguntando tudo, né? Para o ChatGPT, que já vai estar integrado daqui a pouco nos iPhones, que a gente vai perguntar por voz, onde a gente vai ter daqui a pouquinho uma lente de contato, onde nós estaremos interagindo aqui, fora, talvez algumas pessoas estarão até presentes, né, de corpo virtual, e a gente vai ter daqui a pouco as NFTs, também sendo as nossas identidades, sabendo se é o santinho que está lá
em Tóquio, num painel, ou se é outra pessoa se passando com a mesma voz, com o mesmo semblante, com a mesma aparência física, e é um mundo que depende realmente da biometria, da identificação facial, onde lá atrás eu me questionei, mas será que a identificação facial até para bebês não seria possível? Não, não seria possível porque a face tem modificações e grandes modificações. Isso até é interessante e não é piada. Esses dias a minha mulher tem um narizinho bem certinho, bem bonito. Lindo o nariz da minha esposa. Não casei só por causa disso, mas ela tem um nariz lindo, lindo, lindo. E o meu filho tem um nariz lindo, lindo, lindo. Aí ele olha para o meu e diz, pai, entre o teu nariz e da minha mãe, eu fico com a da minha mãe, que eu já tenho e estou bem satisfeito. Ele tem 10 anos. E esses dias a gente pegou uma foto minha, onde eu tenho 10 anos. E o meu narizinho era bem bonitinho, ele deu uma piorada depois dos meus 10 anos. Então eu falei para ele, ó, o rosto da gente vai se modificando. E a biometria, sim, tem modificações ali pelos 5 anos, minúsculas de adaptação, né? Mas até os 5 anos de idade, esse encaixe é totalmente possível de ser feito. E os benefícios que traz você ter uma pessoa que acabou de sair, né, do ventre da mãe, já ter uma identificação, um banco de dados, isso aí é muito, muito rico. Quero finalizar agradecendo a cada um de vocês, com uma frase da doutora Lídia, uma desembargadora do Paraná, que desde 1990 trabalha, né, para que a gente tenha a impressão digital e a identificação neonatal agilizada, né, colocada em prática o mais rápido possível, embora esse tempo tenha sido longo, né, que as impressões digitais são os códigos de barras de Deus. E eu tenho certeza que isso é uma grande verdade, porque a impressão digital nunca vai ser deixada de lado. Então, agradeço demais o convite e a participação, e gostaria de informar para vocês que no dia 8 de outubro, onde nós lançaremos o programa para mais 80 maternidades, esse programa de Estado ainda não tem nome. Então, é um programa onde a gente está buscando nomes. Todo mundo vive com o celular na mão, é ou não é verdade? Então, eu gostaria que todo mundo pegasse o celular na mão aí, por gentileza. Vamos se mexer, pessoal, vamos trabalhar aí o físico. Entrem no Instagram, quem tem, por favor, e me sigam no Instagram, que é o @santinroveda. E se vocês puderem, que sou só eu que lido com o meu Instagram, pode demorar um pouquinho, mas sou eu que respondo tudo. Se vocês puderem dar sugestões de nome para esse programa, que é o programa que vai identificar os bebês recém-nascidos, neonatal, no estado do Paraná, que tenho certeza absoluta que vai se expandir o mais rápido possível por todo o Brasil. Deem sugestão de nomes para mim lá, colocar para o nosso governador Ratinho Júnior. Tenho certeza que a gente vai, juntos, conseguir ter a assertividade no nome à altura desse grande programa que vai beneficiar, sim, uma sociedade cada vez mais inclusiva de verdade. Contem comigo e vamos trabalhar. Obrigado. Obrigado, Santinho. Parabéns pelo trabalho aí à frente do governo do Paraná. Eu já estou seguindo aqui, mas eu fiquei triste com uma coisa que você mencionou, porque eu lembrei como meu nariz era bonito quando eu era criança e agora ficou desse jeito. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu já estou te seguindo, tá? Santinho, pelo excelente trabalho. Não, você mencionou, acho que pontos realmente bastante importantes, relevantes, a questão de desaparecimento de pessoas, né? A gente tem dados que, no Brasil, cerca de, em média, 183 pessoas são declaradas desaparecidas por dia, né? Então, desse número, 30% são crianças e adolescentes. Então, realmente, é fundamental a gente conseguir implementar aí mecanismos, né, em que a gente consiga evitar, minimizar, reduzir esse tipo de ação, né, esse tipo de incidentes que a gente tem. Quero passar a palavra agora ao Evandro, quero agradecer a presença. E, Evandro, você recentemente teve uma experiência aí também importante em Minas Gerais, né, com a parte de recém-nascidos, mas eu queria
Você fica à vontade para comentar um pouquinho como é que a biometria tem ajudado vocês lá no Estado e a experiência que vocês estão tendo. Perfeito, boa noite. Desculpa, não, boa tarde. Dá licença, eu vou falar em pé, porque eu fico mais à vontade em pé do que sentado. Bem, boa tarde a todos. É um prazer contribuir com alguma coisa e compartilhar esse momento com pessoas bem mais capazes do que eu e com muita lucidez, né? Doutor Santini, doutor Ismar, doutor José. Bem, antes de eu começar em si, para falarmos da nossa experiência sobre biometria, nós precisamos entender alguma coisa. Para que serve a biometria? Começando pela carteira de identidade. Todos nós temos carteira de identidade, mas poucas pessoas refletem, quase que filosoficamente, o que é uma carteira de identidade. Quando pensamos na emissão do documento em si, pelos institutos de identificação do país inteiro, é uma posição do Estado em relação ao seu cidadão, é um crédito do Estado na boa-fé da pessoa. Porque pensem, quando vamos fazer a carteira de identidade, todos nós sabemos os documentos necessários. Você apresenta uma certidão. E essa certidão não possui vínculo, não tem lastro em relação ao seu portador. E o Estado atribui a essa pessoa que realmente ela é aquela do registro. E como que o Estado faz isso? Por isso que chama carteira de identidade. O Estado pega os dados registrais e vincula à biometria da pessoa. Por isso que a carteira de identidade é necessário ter fotografia. Nós temos as impressões digitais, por ser uma singularidade única de todos nós. Ou seja, a nossa identidade está vinculada diretamente à nossa biometria. E, mais precisamente, a biometria das impressões digitais. É o que nos garante a individualidade. E aí que vem a coisa mais interessante. Vejam, talvez o que eu uso aqui pode parecer mero jogo de palavras, uma mera semântica, mas é importante dividirmos aqui, pelo menos conceitualmente, para entendermos aonde eu quero chegar. O Estado entrega uma carteira de identidade. O Estado, em algum momento, entregou uma carteira de identidade para o doutor Ismar, para o doutor Santini, para o doutor José, entregou para mim. Em algum momento, o Estado entregou uma carteira de identidade. Só que, a partir daí, surge uma outra função do Estado por meio dos institutos de identificação. É o que eu chamo de certificação de pessoas. É quando, em algum momento, por alguma situação, como disse bem o doutor Elismar, a minha fala é quase como uma tradução de tudo que ele já disse, tá? Então, tá ótimo. A necessidade da identificação em vida e muitas vezes também pós-mortem. E como vamos fazer essa determinação de identidade? Através da análise das biometrias. Ou seja, os institutos de identificação certificam quem é aquela pessoa. E a forma de nós certificarmos que aquela pessoa é ela mesmo é através da análise das impressões digitais. Não quero ser técnico demais, mas essa análise ela é feita por um confronto das impressões por suas minúcias, suas características. Aquele detalhe que só aquela pessoa tem no mundo. Então, você pega o desenho da impressão digital, é um desenho maravilhoso, para quem gosta, eu acho maravilhoso, todos os datilogramas são maravilhosos, e ali você vai procurar minúcias que coincidem umas às outras, e você vai determinar, realmente essa pessoa é quem diz ser. Ou seja, nós temos dois momentos. Nós temos um momento da identidade em si e temos um momento da certificação da pessoa pela análise de sua biometria, no caso em tela, pela impressão digital. Bom, então nós percebemos que, para determinarmos quem é quem, precisamos ter certeza
das suas impressões digitais, das suas minúcias. Estamos falando de uma das biometrias de impressão digital. Sendo assim, quando começamos a pensar no neonato, é um projeto que nós acompanhamos já há algum tempo, e até muito pouco tempo atrás, dentro do processo datiloscópico, não se podia, ou melhor, não se conseguia coletar impressões digitais, nem vou falar de neonatos, vou falar de crianças. Crianças com poucos meses de vida, por uma questão muito simples. As nossas impressões digitais são constituídas de protuberâncias chamadas papilas. E elas têm uma altura. E a de um recém-nascido, de uma criança, elas são muito pequenas. São menos de 0,5 microns. E a técnica que usávamos é por entintamento direto. Muitos de vocês já devem ter feito carteira de identidade dessa forma. Creio que quase todo mundo. Ou seja, você compareceu no posto de identificação, passaram uma tinta nos seus dedos e coletaram ali as impressões digitais. Esse é o processo de entintamento direto. E qual era o enfrentamento, o problema em relação a neonatos e crianças recentes, com poucos meses? É que quando você rola a tinta no dedo da criança, as papilas estão muito baixas. E aí a tinta forma aquela camada espessa e você não consegue reproduzir a impressão. Porque, veja, a coleta de impressão digital é igual um carimbo. Você não pega o carimbo, não molha, carimba, ele não reproduz o que está dele. É sim uma impressão digital. Então tínhamos essa grande dificuldade. E o sonho, eu quando falo de sonho, é um sonho mesmo, de todo instituto de identificação, de todo órgão de identificação, é identificar toda e qualquer pessoa, independente da sua idade. Carteira de identidade é documento básico, é previsão constitucional. Então, se a criança nasce e os pais querem que ela tenha uma identidade, é de direito da criança. Nunca negamos fazer, mas sempre fizemos com qual consciência? Infelizmente, as impressões digitais não permitirão consultas futuras, porque na tinta ficava aquele borrão. Então, tivemos a felicidade, e agora vem uma nova situação, muito bem colocada, não só aqui nesse painel, mas nos painéis anteriores, a importância da parceria público-privado. Porque muitas vezes se tem uma resistência de trabalhar com o privado, de achar que estamos beneficiando uma empresa, estamos ajudando-a a melhorar seu produto e de graça. Mas não é assim. Quando você colabora com alguma empresa, principalmente na nossa área de biometria, a aperfeiçoar o seu produto, quem ganha somos nós, porque em algum momento, pode ser que iremos consumir aquele produto. Temos os processos licitatórios para isso. E quando ele vier, ele já virá de forma funcional, de forma precisa, exatamente como precisamos. E aí, no início deste ano, nós fomos procurados pelas empresas que já desenvolveram o hardware de coleta de impressões digitais de neonatos. As empresas que existem hoje no mercado, todas elas nos procuraram e ofereceram para nós testarmos os equipamentos deles. Bom, quando eu não sou nenhum incrédulo, mas eu sou um bom mineiro. Gente, mineiro é difícil. Dizem que nós somos muito enjoados, mas não é que nós somos enjoados, é que nós gostamos de pão de queijo. E pão de queijo você come devagar, toma um cafezinho. Então não tem pressa. Não é? Quando as empresas nos procuraram, nós falamos assim, ótimo, queremos testar. Mas vocês aceitam um desafio? E elas toparam. Qual que era o desafio? Ora, nós vamos usar os equipamentos, estamos falando de todos os equipamentos hoje existentes no mercado brasileiro. Nós vamos pegar os equipamentos, vamos fazer coleta em neonatos.
E depois, nós vamos esperar 4 meses. Por que 4 meses? 4 meses a criança ela já passou pelo período de desidratação, já desidratou de novo, ela já cresceu, e aí você consegue fazer uma coleta das impressões digitais pelo processo de entintamento direto e com qualidade. E aí a ideia era, depois, comparar todos os resultados. As empresas toparam. E como fizemos esse processo? Nós fizemos um acordo com uma maternidade em Belo Horizonte, a maior maternidade do estado, só para vocês terem uma ideia, lá se faz uma média de 30 partos por dia. Conseguimos a autorização dos pais. E não foi um processo muito fácil, porque quando falam neonatos, olha, neonatos até os 28 dias ainda é considerado neonatos. Mas nós queríamos neonatos raiz, né, que era um neonato raiz. Então, nós conseguimos que nos oportunizassem crianças de onde nós fizemos as coletas, crianças entre 3 a 6 horas de vida. Então, nós fizemos coleta em neonatos mesmo, né? E foi cheio de protocolos, com a mãe, enfermeiras, protocolos de segurança, selecionamos a equipe de identificação, as meninas mais especializadas, eles, inclusive, foi uma exigência na maternidade, só podia ser mulher, não usar batom, aquelas coisas todas, não passar perfume, não usar brinco, não usar colar, roupa própria, todas as vestimentas necessárias para proteger a criança em si. E nessa primeira etapa, o que nós queríamos testar? Nós queríamos testar os equipamentos, ergonomia, funcionalidade. Traria algum incômodo para a criança? Traria alguma dificuldade no uso? Porque, vejam bem, a nossa mentalidade, uma coisa é você pensar na maternidade. Nós não estávamos pensando no controle de maternidade. Nós estamos pensando como instituto de identificação. Nós emitimos carteira de identidade no posto de identificação. Pode ser que, eventualmente, no futuro, se faça isso dentro da maternidade, que eu acho que é o momento ideal. A criança já sair dali com a carteira de identidade. Se hoje ela já sai com a certidão, por que ela não pode ser com a carteira de identidade também? Então, essa é a nossa expectativa. Mas, no primeiro momento, nós estávamos com a cabeça como órgão de identificação, com qual critério? Eu preciso identificar e preciso me certificar. Sendo assim, fizemos as coletas das crianças, usando os equipamentos em si. Esperamos 4 meses. Isso foi agora no início do ano, no mês de fevereiro, quando estivemos na maternidade. No mês de agosto, agora, retornamos nas residências das mesmas crianças, com a mesma equipe, que uma equipe, assim, que puder eu mencionar o nome de cada uma das meninas que fizeram isso, que elas fizeram um trabalho excepcional. A mesma equipe, foram na residência das mesmas crianças e fizeram, então, a coleta por entintamento direto. Porque, vejam, qual que é o nosso raciocínio desde o início? Quando falamos em neonato, a nossa maior preocupação não é só entregar carteira de identidade. Nós estamos pensando como órgão de segurança pública, estamos pensando como polícia. Ora, a ideia não é, se em algum momento a criança for sequestrada, se ela desaparecer e for reencontrada anos depois, eu não poder me certificar que ela é ela. E a única forma de eu me certificar que ela é através, assim, entre várias outras formas, né? Mas a mais direta é através da análise das impressões digitais. Bom, então esse foi o nosso pensamento. Pensamos como órgãos de segurança pública também, não apenas como órgão de emissor de carteira de identidade. Por isso que resolvemos fazer para entintamento direto. Muito bem, então, nós já tínhamos as imagens. Gente, agora, eu quero só abrir um parênteses. Nós testamos de maneira estressante os equipamentos de mercado hoje do Brasil, que estão aqui no mercado brasileiro. Senhoras e senhores, o que eu posso dizer desses equipamentos? Fantásticos. Impressionante
Eu digo assim, o que essas empresas, o que as empresas que hoje estão aí no mercado nos oferecendo o equipamento de coleta de neonatos, elas estão entregando muito mais do que prometem. Porque realmente é impressionante. Eu não quis trazer uma imagem para não falar que é A ou B, mas são fantásticas. Ou seja, superamos a maior dificuldade que existia no mundo. Hoje, podemos falar que, no Brasil, se coleta realmente a impressão de neonato. Então, isso foi absolutamente superado. Absolutamente superado. Mas vocês já ouviram falar que toda solução cria uma nova necessidade? Então, a solução da coleta do neonato hoje está superada. E eu volto a dizer, eu como papiloscopista, como um especialista na análise de impressões digitais, eu fiquei impressionado com o que eu vi do resultado da coleta das crianças lá na maternidade. Fantástico, fantástico. Então, hoje, realmente, podemos dizer categoricamente, fazemos coleta de neonato. Agora, você tem uma segunda etapa, que a segunda etapa é confronto. Eu tenho de me certificar que essa criança é essa criança. E aí veio o nosso problema. Quando pegamos as coletas que fizemos no papel, digitalizamos dentro do padrão internacional que todos os motores biométricos trabalham, e submetemos no confronto com o que havia feito lá na maternidade, e olha, nós testamos em mais de um motor biométrico. Testamos nos melhores motores ranqueados na ANSI NIST e também na LTF. Nós estamos falando de quaisquer motores. Em nenhum deles tivemos resultado positivo. Não deu match. Então, agora, ou seja, como que podemos encarar a identificação do neonato? Se estivermos trabalhando numa maternidade, como o doutor Santini propõe, é fantástico. Funciona 100%, porque você vai coletar com um equipamento e, na saída, você vai coletar com o mesmo equipamento e vai dar match. Agora, infelizmente, os motores biométricos, e isso aí é por uma questão de padrão internacional, eles terão de se adaptar à nova realidade da dimensão de uma imagem gerada de uma coleta de neonato. Só para nós entendermos, o padrão internacional da ANSI NIST, do WSQ, que é quando nós coletamos no leitor biométrico, é de 500 dpi. Quando esses equipamentos estão coletando da criança neonato, são todos acima de 3.000, 4.000, 5.000 dpi. E os motores biométricos ainda não estão preparados para isso. E é o que então, ou seja, a pesquisa, os testes têm que continuar. Podemos dizer que isso é conclusivo? Não concluímos nada ainda. Criamos uma nova etapa, ou seja, temos uma solução. Fazemos coleta, sim. Agora, como que eu vou buscar essa informação para certificar quem é quem? Fica como agora um novo desafio para as empresas de tecnologia de motores biométricos, porque a primeira etapa já está superada magistralmente. Temos, sim, coleta de neonatos com uma qualidade fantástica. Agora, cabe a nova etapa. Essa necessidade de podermos consultar isso em qualquer momento. Porque, vejam vocês, em Minas Gerais, nós já emitimos mais de 1,5 milhão de SINs. Isso significa que, em qualquer momento que eu precisar encontrar uma pessoa lá, eu vou pegar a impressão digital dela, vou confrontar nos meus 1,5 milhão e vai ter que aparecer. Estou falando só de SIM. Agora, se eu fizer uma carteira de identidade, lá com a impressão do neonato que coletamos na maternidade e colocar dentro dessa base, sabe quando que eu vou encontrá-la? Hoje, né? Não tem tecnologia, então não vou encontrar. Carecemos, então, agora, do para casa, para as empresas de tecnologia de motores biométricos debruçarem sobre esse desafio. Como vão superar esse padrão internacional da ANSI NIST, dentro do WSQ, para conseguir pesquisar
né? Independente de como entre a imagem em si das impressões dos neonatos. Então, só queria compartilhar isso com vocês, é uma reflexão, não devemos nos assustar, porque realmente é o que acontece no mercado, acontece com tudo que é novo e com todo o desenvolvimento de tecnologia. Muito obrigado. Obrigado, Evandro, pelo testemunho aqui, compartilhando essa experiência realmente fantástica. Acho que, como você bem pontuou, acho que foi um primeiro passo aqui muito importante já, né? E aí o desafio está lançado. Quem sabe é uma nova tecnologia aí que vai surgir para que a gente, com certeza, né, consiga fazer esse match e com certeza a gente vai ter sucesso nisso. Acho que a gente está chegando então ao final aqui do nosso painel. Eu gostaria de agradecer aqui a Bride, na pessoa do Célio. Gostaria de agradecer Elismar, Evandro, Santim, pela participação. Acho que a gente cobriu vários pontos aqui que são totalmente relevantes, em linha com o tema que a gente se propôs, né? O Elismar comentou uma coisa no começo que eu gostaria de ressaltar, que o Evandro também colocou agora, que apesar de toda a tecnologia que está evoluindo, né, cada vez mais, que ainda precisa evoluir, mas já evoluiu muito, tem um fator que é essencial em todo esse processo, né, que são as pessoas. Então, acho que a gente não pode esquecer disso, né, a gente ter pessoas treinadas, pessoas capacitadas, pessoas envolvidas, os processos também que são intrínsecos a toda essa tecnologia, a toda essa identificação, né? Isso é fundamental para que a gente realmente consiga garantir o sucesso lá na frente. Então, acho que essa união entre a tecnologia e as pessoas, entre o público e o privado, eu acho que é isso que vai fazer a gente evoluir em todas as áreas da sociedade, evoluir o nosso país. Então, quero agradecer a presença de todos e a gente está à disposição aqui para conversar aí em eventuais dúvidas. Muito obrigado, viu?